Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje vai ser diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Ao invés de ser episódio, eu vou receber aqui a escritora nacional Vivian Silveira. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre o seu livro Contos Tragicômicos de uma Solteira. Já viu que vem por aí, né? Antes da gente chamar a nossa escritora, vou lembrar aqui para vocês que essa entrevista pode ser ouvida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, tá bom? Lembrando também que a maratona de entrevistas vai até o dia 26 de junho, tanto aqui pelo Spotify quanto pelo meu Instagram, @MoniqueMM18. Antes de finalizarmos aí todos os lembretes, os escritores e escritoras que estão procurando por divulgadoras, a recomendação da maratona de junho é a da Maria Eduarda. O IG da divulgadora e blogueira Maria Eduarda, @Lica_Divul. Então já corre lá no Instagram, já segue a Maria Eduarda, que faz um trabalho de divulgação excelente. Inclusive, é ela quem está produzindo aí as novas divulgações dos meus livros e do meu lançamento, que virá até o começo do ano que vem. Muito bem, agora chega de papo, chega de lero-lero e vamos bater um papo literário com a autora nacional Vivian Silveira. Vamos? Depois da vinheta, a gente conversa com a nossa autora. Vivian, querida, você está por aí? Boa tarde, Monique. Tudo bem? Ah, que delícia ouvir a tua voz. Seja muito bem-vinda ao podcast do livro Não Me Livro. Muitíssimo obrigada por você aceitar participar, vir aqui, entre aspas, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá, querida? É um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. Tenho certeza que a gente vai ter momentos muito divertidos. Eu não tenho dúvidas, já que o teu livro, do nome até a última página, é uma comédia. Aliás, gente, para quem não está entendendo nada, a gente já vai entrar aqui no livro da nossa autora, mas antes, Vivian, eu queria saber de qual é o estado que você mora no Brasil. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Conhece o Rio de Janeiro? Conheci brevemente. Cidade muito bonita, alegre. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Olha, por causa do trabalho eu acho meio difícil, mas eu gostaria, sim. Bienal sempre é uma ótima experiência. Exatamente. Bom, se os planos mudarem e você, porventura, conseguir aparecer na Bienal esse ano, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Maravilha. Agora, eu tô aqui com o teu livro Contos Tragicômicos de uma Solteira. Gente, esse título é bom demais, né? Ô Vivian, como é que surgiu esse título, Contos Tragicômicos de uma Solteira? O título, ele reflete o que eu pretendi fazer nos contos, que é transformar situações que pareceram na época constrangedoras em algo alegre, que a gente possa rir da vida de uma forma mais leve.
Então, essas duas palavras vieram assim para mostrar mesmo do que o livro se trata. Que maravilha! Agora, esse teu livro é o teu publicado ou você tem outras obras antes dessa? Não, essa é a primeira mesmo. Essa é a Quer primeira dizer, primeiro livro publicado. Você publicou ele agora em 2023 ou foi em 2022? Foi agora, em 2023. Gente, é um recém-nascido no mercado, então, né? É verdade, um recém-nascido. É um desafio, né? O primeiro livro é um desafio. É verdade. O primeiro livro sempre causa na gente. Eu falo isso porque eu sou escritora também, e eu lembro até hoje o que a minha primeira obra me causou. Então é uma mistura de sentimento muito grande. E esse teu primeiro livro você fez por editora ou foi independente? Foi por editora. Então, eu já havia escrito esses contos em 2018 e eles estavam parados. E quem conhece essas histórias são minhas amigas. Então, uma grande amiga lançou uma editora e me fez esse convite de publicar o livro. Então, nós trabalhamos juntas na capa, no título, tudo para fazer essa obra, então. Isso que é amiga, né, gente? Eu adoraria ter amiga assim, com editora que ajudasse. Que coisa boa. Qual é o nome da editora, ô Vivian? Você pode falar? É Capital Intelectuel. Na verdade é em francês, porque ela mora lá. Então, tem até o site, capitalintelectuel.fr, né? Quem quiser visitar e ver as obras que estão disponíveis. Que legal, mas peraí, deixa a gente entender. A tua editora, ela é da França, é isso? Isso, é da França. Só que ela distribui o teu livro para cá, para o Brasil também? Ou só faz distribuição para a França, por exemplo? Não, é para o Brasil mesmo, né? Ele está disponível na Amazon, principalmente por e-book. O livro físico ele acaba saindo um valor mais elevado, né? Então as vendas se concentram mesmo em e-book aqui no Brasil, porque ele tá só em português também, né? A gente tem concentrado mais os esforços em divulgar aqui no Brasil. Ah, entendi. Agora eu estou entendendo. Quer dizer, primeiro livro publicado por uma editora lá de fora. Como é que está sendo para você, Vivian, todo esse mundo literário se abrindo aí na tua frente, essa tua experiência por publicação para uma editora estrangeira? Como é que você está encarando tudo isso? Assim, dá um grande medo, né? Quando a gente publica, da rejeição, de como a gente vai ser recebido, e a gente tem recebido críticas positivas do livro, né? As pessoas comentam, principalmente as mulheres, que é um livro divertido, que é rápido de ler, os contos são curtos, então a gente tem ganhado uma boa receptividade, mas é um trabalho bem árduo, assim, de divulgação. Sim, eu costumo dizer que os autores independentes, né, principalmente aqui no Brasil, eles têm duas grandes dificuldades. A primeira é construir a sinopse da própria obra, e a segunda é a divulgação, a venda, a divulgação, que são pontes aí paralelas, mas são pontes bem extensas, então é bem cansativo e é bem desgastante. Por isso que alguns autores acabam se adequando mais a uma publicação por editora e outros por publicação independente. Agora, Vivian, me diz uma coisa. Contos tragicômicos de uma solteira. Quantos contos tem na tua obra? Tu sabe de cabeça? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Eu acho que são 16, se eu não me engano, são 16 contos. 16 contos. Eu tô vendo aqui que o teu livro não é grande,
Teu livro tem umas 58 páginas, 60 arredondando aí, né, gente? Não é um livro grande, ou seja, numa sentada você consegue ler o livro da nossa autora. Ô, Vivian, como é que foi esse teu processo de escolha dos contos, para você reunir esses contos, para até eles virarem um livro? Assim, na verdade, vou contextualizar um pouquinho, tá? Eu sempre namorei, aí eu casei, eu me divorciei. E fiquei solteira. E bem perdida, assim. Então, eu comecei a encontrar pessoas e passava por situações e contava para as minhas amigas. E sempre foi um hábito meu transformar essas coisas não tão boas em algo engraçado. Então as minhas amigas comentavam comigo: não, tu precisa escrever um livro, tu tem que escrever. E aí eu acabei escrevendo. E o processo de escrita, ele é muito gratificante, porque uma coisa a ideia está na nossa cabeça, outra coisa é a gente escolher as palavras para expressar o que a gente está sentindo, a gente definir o que a gente está sentindo. Então eu escrevia como uma forma de organizar os pensamentos na minha cabeça também. Então esses contos foram situações umas sucessivas, né, que eu acabei deixando guardados até esse ano que a minha amiga me convenceu a publicá-los. Olha que interessante. Quer dizer, você teve aí, a gente pode dizer, você teve ajuda das tuas amigas para você produzir esses seus contos ou não? Não. Assim, eu nunca pensei em escrever, mas elas comentavam: não, tu tem que escrever. E aí eu comecei a pensar: eu vou escrever mesmo. E comecei a escrever. E foi tão bom para mim que eu continuei. Acabei transformando num hábito. E tem uma frase que eu gosto muito, assim, de uma desconhecida da internet, mas que diz assim: que certos constrangimentos eu passo tranquila, sabendo que eu vou gerar um entretenimento de qualidade para os meus amigos íntimos. Nesse caso, para os leitores, né? Ai, que maravilha! Agora, eu tô aqui com a tua capa, né? Como é que foi a produção dessa tua capa, Vivian? Foi uma ideia sua? Foi ideia da editora? Como é que surgiu esse projeto da capa? A editora me deu assim uma proposta e eu comecei a procurar uma foto que expressasse o conteúdo do livro. Então eu achei que seria algo divertido, leve. Então acho que essa foto representa assim uma mulher ao mesmo tempo ousada, empoderada e feliz também. Que maravilha! Agora, tu tá com teu livro aí em mãos, ou físico ou digital? Físico, tô com físico aqui. Muito bem, você pode ler pra gente um trechinho de um conto, ou um conto inteiro se ele não for grande, pra gente? Claro, eu vou ler um trechinho do conto O Nômade, tá? Bom, só para não ficar maçante, eu vou ler um trecho. Então, basta saber que eu tinha saído com um rapaz uma vez só. Aí eu vou começar. Como ele havia se mudado há 2 meses para a minha cidade, não tinha encontrado moradia e ficava alternando entre a casa de um amigo e uma hospedagem diária via aplicativo. E até aí, tudo bem. Era uma terça-feira quando ele disse que queria me ver. Eu trabalhava em casa até às 21 horas e ele queria vir mesmo assim. Aliás, foi estranho, porque durante o dia ele ficou me perguntando que horário ele poderia vir e eu não entendi, uma vez que eu já tinha avisado que só poderia depois do meu trabalho. Ele chegou 5 minutos antes. Conversamos um pouco, ele comentou que tinha que pegar a mala no carro e daí eu entendi tudo. Tinha acabado a estadia paga e no outro dia ele iria para o interior ver a família. Então ele estava contando com a certeza de dormir na minha casa. Eu fiquei com pena. Então descemos para buscar a mala dele que estava no carro. Foi então que ele me disse que tinha uma coisa para mim.
Pensei, que lindo, trouxe uma flor. Nem em outra encarnação eu adivinharia que ele tinha me trazido uma caixa de ovos. E nem era uma caixa cheia, faltavam 2 unidades. Eu ri e aceitei aquela oferta singela. A essa altura do campeonato já estava tudo errado mesmo e eu não desperdiçaria o principal ingrediente da minha dieta. Muito bom, gente! Eu fico imaginando essas situações, porque é muito doido, né? A gente hoje vive num mundo, numa geração onde o podcast não é o meu, não, que o meu é voltado para a literatura. Mas a gente tem visto muito podcast onde eles estão dando espaço para homens e mulheres conversarem sobre o conceito de relacionamento ou de estar solteira, ou como que o seu parceiro ou a sua parceira precisa ser, ou como que um relacionamento para dar certo precisa, quais aqueles ingredientes para dar certo. Ô, Vivian, me diz uma coisa, dentre tantos contos que você colocou nesse teu livro, algumas situações devem ser muito mais hilárias, acredito. Como é que você define uma mulher solteira passando por esse tipo de situação? É uma guerreira, batalhadora, né? Porque a gente é bombardeado com informações, como você falou, né? Principalmente regras, como se comportar para atrair uma pessoa, um homem de valor, como ser uma mulher de valor. E eu acho que a gente tem que manter a essência, porque quem for para ser nosso parceiro vai gostar da gente do jeito que a gente é, né? A gente não pode se moldar a ser uma pessoa ideal, porque no começo a gente até vai ser alguém ideal, mas depois a gente vai mostrar os defeitos, o nosso jeitinho, e eu acho que é a particularidade que acaba atraindo as pessoas. Então, eu acho que a mulher solteira, ela precisa manter a essência, manter a autoestima, não deixar de... Uma coisa que eu bato muito no livro, né, nessa tecla, é não deixar de fazer as coisas por não ter uma companhia romântica, né? Não deixar de ir numa festa, de ir no cinema, de não depositar toda a sua esperança de viver momentos plenos, felizes, em ter algum parceiro. Acho que a mulher, ela deve, assim como o homem também, né, deve viver a vida plena, com alegrias, com amigos, com família, com tudo. E se vier alguém para somar, é melhor ainda. Olha, você falou e falou bem, porque hoje eu já tive uma entrevista ao vivo lá no Instagram com a escritora Mércia Souza. E ela escreveu um livro falando sobre o machismo. É um drama, mas tem machismo. E aí a gente entrou justamente nesse ponto que você acabou de levantar. Quantas pessoas a gente não conhece hoje que estão presas a relacionamentos por uma questão de carência? A pessoa está infeliz, mas prefere estar infeliz do que estar solteira, porque ela não consegue ter a própria companhia, ir a um cinema sozinha, ir a um teatro sozinha. A pessoa não consegue aproveitar a própria companhia, ela não se conhece. Então ela quer estar o tempo todo com uma outra pessoa para dizer que está dentro de um relacionamento, para dizer que está feliz, para dizer que é amada, e quando na verdade, no fundo, nada disso acontece. Vivian, você acha que as mulheres que estão solteiras hoje, esse percentual, exatamente pela quantidade de homem... Ai, não posso, senão vou ser cancelada se eu xingar os homens aqui. Por mim não, por mim tá tranquilo, pode xingar.
Mas você acha que esse percentual dessa mulherada que tá solteira, você acha que hoje a gente aceita, continua aceitando qualquer coisa, ou você acha que não, que a gente meteu o pé no freio e falou, esse tipo de homem, eu não vou me submeter a esse tipo de coisa só para dizer que eu tô dentro de um relacionamento. Ou então não vou aceitar um homem furreca desse para dizer que eu estou feliz e sendo amada, quando não é isso que está acontecendo. Você acha que está havendo essa mudança da mentalidade feminina hoje ou ainda não? Eu acho que tem uma frase que as pessoas dizem assim, antigamente os relacionamentos duravam porque as mulheres aceitavam muitas coisas que hoje elas não aceitam mais. A gente tem muitos critérios. Tem uma frase da Cléo Pires, mas ela fala assim, eu sei o que eu estou trazendo para a mesa, então eu não aceito qualquer coisa na mesa. E eu acho que o grande reflexo da mulher exigente é esse fenômeno do Red Pill que a gente está vivendo, que são... a gente escuta nos podcasts, né? Frases inacreditáveis, né? Inacreditáveis. Que é um cara falando, viu ontem um cara falando, porque a mulher, ela tem que ser magra geneticamente, os pais têm que estar casados, né? Felizes. A gente tem também a questão da energia masculina, feminina, que o homem não pode lavar a louça porque vai perder a energia masculina. Chega a ser hilário, né? Porque a mulher não pode pagar a conta porque ela explora a energia masculina dela, e quem tem que pagar a conta, quem tem que fazer o pedido é o homem. É o provedor, né? Eu acho que nenhum relacionamento se sustenta feliz. Se não houver uma parceria, um companheirismo, né? A mulher exaurida de fazer serviço da casa e ainda trabalhar fora, ela não tem como ser feliz com aquele homem, mesmo que ele seja o provedor, né? Como eles chamam. Então, cada um fazendo a sua parte, mas a sua parte no que diz respeito ao afeto, ao respeito, à admiração, ao companheirismo. Você sabe que o grande problema de pessoas com essa mentalidade ir num podcast e falar essas besteiras é que centenas de pessoas estão seguindo nas redes sociais e comprando essas ideias. Eles estão formando aí uma gama de seguidores jovens, tá? 18, 19, 20 anos, que realmente acham que eles estão certos. Os relatos em aplicativos de relacionamento, onde uma mulher coloca... Eu sou viciada em TikTok, né? Então eu vejo muito isso. As meninas estão postando no TikTok como eles estão abordando nesses aplicativos. Eles estão pedindo a série delas de academia para saber qual é o grupo muscular que ela malhou hoje, sabe? Qual é o peso dela. Gente, é um absurdo. Hoje de manhã eu escutei num podcast que o cara tava falando que se a mulher tiver piercing ou tatuagem, ela provavelmente vai trair você. Oi? Como assim? Você vai ser traído se a sua mulher tem tatuagem ou piercing. Então não se envolva, porque a probabilidade dela trair você é muito grande, porque ela usa piercing e tem tatuagem. São critérios para escolher um objeto, né? Se fosse escolher um presente, alguma coisa, poderia estabelecer critérios assim, eu quero tal peso, eu quero tal altura, tal cor de cabelo, mas a gente está falando de pessoas, só que eu acho que essa forma deles de objetificar a mulher como um reflexo que eles lidam com a rejeição, porque o cara que fala a mulher tatuada vai me trair é porque ele passou por alguma situação de traição que ele não soube lidar, que ele não soube trabalhar dentro dele,
e ele transforma isso numa fala de ódio, é uma fala misógina também, né? Então, lógico, né? Então, eu acho, além do cômico, é preocupante, porque a gente já lida com a violência contra a mulher, algo institucionalizado, né? Muito difícil, as pessoas duvidam da palavra das mulheres quando elas sofrem uma violência. E esse tipo de fala desumaniza mais ainda a mulher, então desqualifica mais ainda qualquer reivindicação que ela possa fazer. E eu vou te falar que não é só isso, né? A gente tem também aí uma representante, uma mulher que representa esse lado feminino Red Pill, né? Que é aquela mulher submissa, que ela bate no martelo, que eu acho que para mim isso é o pior. A mulher se colocar nessa situação para defender misoginia, machismo, dizendo para centenas de pessoas que isso está certo, quando na verdade não está. E ela se coloca naquela situação de, gente, se eu pudesse, a gente voltava a viver como era ela falou isso no podcast, em 1500, 1400. Aí as pessoas olharam para ela e falaram assim, minha filha, 1500, 1400, você não poderia nem estar aqui falando. Exatamente. Tá aqui se comunicando. Essa roupinha que tu usa, você ia ter que tirar essas joias, esses adornos, esse teu perfuminho, você nem ia usar. Ah, mas não era essa a questão. É a questão da mulher sair para trabalhar. Mas ninguém aqui está dizendo que a mulher não tem que sair para trabalhar. A gente... aí é o lado levantou a bandeira das feministas, né? Ela atacou as feministas, porque para elas feministas são um zero à esquerda e etc e tal. Assim, uma coisa escandalosa. Ela dizendo que o corpo dela tinha que ser da mulher. Uhum. Ele é objeto do homem ali na cama, mesmo que ela não queira ter relações com o marido, ela tem que se submeter àquilo, porque quem manda é o marido. E aí levantou o tabu do estupro, olha, gente, tanta besteira que a gente fala. E uma mulher se colocando nesse papel, falando essas coisas para centenas de jovens. A gente tem um problema muito grande de solidariedade em relação às mulheres, né? Porque os homens fazem a coisa errada e eles se unem para se defender. Sim. Agora, a gente cresce com essa ideia de competição e desfazer isso e transformar isso em algo solidário, que a gente possa contar umas com as outras, é muito difícil. E agora, eu não sei o que passa na cabeça de uma mulher para falar esse tipo de coisa. Mas, claro, ela tá ali, ela tá tendo voz para falar aquilo. Então, o mínimo que ela tinha que fazer é agradecer as feministas por ter esse espaço de fala. Exato. Ela não sabe nem qual é a posição dela na própria vida, dentro da sociedade, dentro do ciclo social dela. Ela falou tanta coisa. Ela falou que quando você vai a um restaurante, você não dirige a palavra ao garçom. Uhum. Se ele entrar e perguntar o que você deseja beber ou comer, você vai falar para o seu marido falar para o garçom. Uhum. Para que o seu marido você não tire a autoridade do seu marido. Olha, umas ideias assim. Mas que masculinidade frágil, né? Que se afeta por um pedido de comida para o garçom, né? Tem que ser um homem muito inseguro, né? Para se afetar por isso. Mas eu acho que, mais do que isso, ela está chamando atenção. Ela está buscando o espaço dela ali e ela vai ganhar atenção. Isso é que é o pior.
Então, o importante é a gente se fortalecer cada vez mais, ter esses espaços de fala, que a gente possa criticar, analisar esses discursos, rever o nosso papel, ter um papel cada vez mais incisivo, de não aceitar, porque a gente lida com muita coisa por ser mulher. Esses dias eu estava ouvindo na academia um senhor falando assim, porque essas mulheres aprendem aquelas lutas de autodefesa, mas é um perigo, porque elas vão fazer isso e vão acabar se machucando ainda. Eu pensei assim, ele pensa isso porque o maior medo dele de andar na rua é de ser assaltado. Nosso maior medo é de ser estuprada. Então, qualquer recurso que a gente tiver, a gente vai usar. Então, se já não bastasse essas situações que a gente tem que lutar, se fortalecer para não ser violentada, não ser desrespeitada, agora a gente ainda tem que lidar com um movimento que parece que está voltando no tempo. Exato. Por causa de um bando de homem inseguro, com masculinidade frágil, incapaz de lidar com seus próprios problemas, né? Uma terapia resolveria isso, né? Eu fico assim me perguntando se esses homens que abrem a boca para falar tanta abobrinha, se eles não pensam em momento nenhum na mãe, na irmã, na tia, na madrinha, na sobrinha, porque esses homens vieram de mulheres, estão cercados de mulheres, porque não é possível. Então, assim, não é possível que na hora que deu uma entrevista num podcast falando tanta besteira, que eles não pensem em um minuto na própria mãe, que é uma mulher, que está ouvindo ele falar essas asneiras. Né? Teve um podcast que um cara estava falando os critérios de escolha de uma parceira, né? Tem que estar no auge da vida reprodutiva, tem que enumerou, tem que ter tal peso, tal altura, tal não sei o quê, só que ele estava conversando com uma psicóloga. E aí a psicóloga respondeu para ele, olha, tu usou esses critérios para escolher tua esposa? O que te chamou a atenção nela? Aí ele foi dando curva, até que ele falou, foi sorriso. Bom, então não tá funcionando esse teu discurso, né? Exatamente. Ele tava na ponta da língua todas as respostas. E aí a psicóloga virou, mas você usou esses critérios para casar com a mulher que você tá... Ele, não. Porque, assim, a partir de 30 anos já não vale mais. Não. Tá fora do mercado. Você é infértil, você não vale nada, você é baranga, né? Só serve as meninas de 18 a 21 que não tem nada na cabeça, que são manipuláveis, que o corpo tá todo em cima e que eles vão fazer com elas o que elas quiserem. O que eles quiserem. Porque uma mulher com uma bagagem de 30, 35, 40 anos, ela não se dobra. Ela demanda, né? Ela demanda, ela exige. Exatamente. Mesmo que ela não tenha filho, ela tem uma bagagem. Ela sabe o que ela quer, na hora que ela quer. Ela faz o que ela quer. Ela não se submete a joguinhos dessa... eu posso falar, gente, senão eu vou ser cancelada. Não, mas ela tem critérios mais elevados, sim. Só que a visão deles de um homem de valor é muito engraçada. Tava escutando esses dias o cara falando assim, porque eu acordo, eu arrumo minha cama, eu faço meu café, é um adulto funcional, né? Que bem que ele é um adulto funcional. Só faltou dizer, eu escovo meus dentes, eu tomo meu banho sem ninguém mandar. Né? Sem ninguém mandar. Você sabe que ele não estava no podcast, ele estava falando para a parede. Pra parede, né? Ele montou aquele cenário e ele botou a musiquinha no fundo e ele estava tão convicto que um homem de valor é aquele homem que levanta da cama
que faz a sua cama, que faz o seu café e que corre atrás. E assim, ele não se deu conta do quão patético aquilo foi. Né? Ele nunca mais apareceu. Ele nunca mais nem viu aquele homem. Porque ele deve ter parado para pensar e falar, gente, quanta besteira eu falei. Né? Porque a realidade... Agora, tem uma outra questão também, né? Que eu estava aqui dando uma lida no teu conto, Fanfarrão, que me chamou muita atenção, que eu já queria ler um trechinho para o pessoal, para a gente entrar nesse assunto. Claro. Que gente, tem um conto da nossa autora que se chama O Fanfarrão. Eu vou ler só um trechinho para vocês, porque eu acho que o conto é bem grande, pelo menos aqui no digital. Eu vou ler... Posso ler, Vivian, um trechinho? Claro, à vontade. Vou ler aqui para vocês, gente. Nós nos cumprimentamos e eu estava meio constrangida, mas ele tinha aquele jeito desinibido que logo tornou a situação mais natural. Quando chegamos ao apartamento, a pegação começou. Eu não sei o que era melhor, o corpo ou a pegada. Empate técnico. O sexo, por outro lado, foi razoável. Eu acredito que toda primeira transa é estranha. Cada um tem seu ritmo e as pessoas não se adaptam logo de cara. Ele estava na velocidade 5 do Creu. E eu gosto da coisa mais tranquila. Eu vou curtindo o momento. Mas foi bom. E assim foram nossos encontros. Ele vinha aqui em casa e nós transávamos. E o sexo foi ficando cada vez melhor. O combo corpo, sexo e pegada era sensacional, mas da porta para fora, cada um seguia a sua vida. Na academia, o prêmio de melhor atuação para o casal fingindo que não se conhecia. Eu sentia falta da parte do romance, mas não me achei no direito de cobrar nada, pois fazia pouco tempo que saíamos. Gente, eu tenho muitas amigas que vivem esse tipo de situação. E aí, Vivi, eu queria te perguntar duas coisas. Eu vou te perguntar porque eu tô fora do mercado, tá, gente? Claro, tô fora do mercado há 10 anos. E aí, o negócio é o seguinte. O sexo de primeira vez. Com tanto Red Pill espalhado por aí, enfiando caraminhola na cabeça da garotada, eles têm um conceito de que a mulher que transa na primeira vez é uma vagabunda, ela não presta nem para olhar no dia seguinte. Gente, a mulher que transa no primeiro encontro, ela não é nada disso, tá? Vamos frisar aqui que a mulher que transa no primeiro encontro, ela não é uma vagabunda. Assim como você não é um filhinho de um homem de valor, se você legal, enfim, não é diferente. Ela faz o que ela tem vontade. Se ela quer transar no primeiro encontro, ela vai transar no primeiro encontro. Isso não desvaloriza quem ela é. Então, por favor, não entrem nesse papo de Red Pill, porque não vai colar. Você, como uma mulher solteira, Vivian, com um gato maravilhoso, sarado e tal, como é que encara essa situação de o sexo ser muito bom, a pegada ser muito boa, mas fora daquele ambiente a gente mal se conhece? Depende do que a pessoa tá procurando no momento, né? Hoje em dia eu já não aceitaria mais isso. Eu tava recém-solteira na época, eu tava me conhecendo. O interessante desses contos também é que eu me conheci. Eu conheci o que serve, o que não serve para mim, o que funciona, meus critérios foram mudando. Mas, claro, a gente quer transar de vez em quando e não tem problema nenhum nisso. E hoje em dia tá tão difícil que se a gente deixar o cara falar 2 encontros, a gente desiste. Então, a gente vai transar logo no primeiro, né? É verdade.
E já faz o test drive também, porque às vezes tu vai investir uma semana de conversa na pessoa e não vai valer a pena depois. Eu acho que é igual para homem e para mulher isso. O problema é que se atribui um valor um desmerecimento à mulher, né? Com essa questão da pureza, do o meu corpo. Não existe isso, gente. Corpo, sexo é uma relação, né? Então a gente tem muito ainda a desconstruir disso, né? O Red Pill que fala que a mulher não tem valor é porque ele não pega ninguém, né? A realidade é porque ele não pega ninguém, então ele precisa desmerecer para ele não perder valor. É verdade. Eu acho que há um conflito aí emocional muito grande, né? Dessas ideias, e para as mulheres que estão cada vez mais confiantes. Elas estão... Hoje eu vejo muitas mulheres que têm os 2 pés no chão e elas falam, eu vou me envolver com esse homem problemático, Deus me livre. Ou então, eu vou dar uma chance para esse cara que, logo no primeiro encontro falou mais do bíceps do que do sei lá o quê, tô fora. Acabou. Exatamente. Então, assim, não é qualquer coisa que impressiona a mulherada hoje, e não é porque você se acha bom que vai fazer com ela o que você quiser, porque não é assim que funciona. A gente hoje está cada vez mais independente, não só emocionalmente como financeiramente. A gente está mostrando cada vez mais que essa geração, mesmo com tanta informação e Red Pill, eu torço para que esse Red Pill acabe o mais rápido possível, que a gente está cada vez mais que a gente quer. Eu não namoro há 10 anos porque eu não aceito mais qualquer coisa. Exatamente. Eu não quero mais qualquer coisa, eu quero uma pessoa que me agregue, sabe? Eu namorei muitos anos, eu tive vários relacionamentos, namorei homens que me fizeram sofrer muito, e hoje eu tenho essa concepção de que eu não quero mais qualquer coisa. Eu adoro a minha companhia, eu adoro o meu trabalho, eu vou ao cinema, eu vou à praia, eu tomo um chopp sozinha, sabe? Então, assim, eu não aceito qualquer coisa a mais. O cara tem que ser gente boa, tem que gostar praticamente das coisas que eu gosto, porque não adianta, eu não gosto mais de sair pra balada. Eu não vou me envolver com uma pessoa que tá todo dia no bar. Eu não gosto disso, entendeu? Ele vai ter as limitações dele, eu vou ter as minhas, mas vai chegar uma hora que não vai dar certo. Como é que eu vou me relacionar com um homem que não lê um livro? Eu sendo escritora, divulgadora, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que não dão para levar. Então, a gente está cada vez mais consciente do que o que a gente quer para nossa vida, para não nos adoecer, né? Eu acho porque pode falar, desculpa. Eu acho que o que você falou entra na questão da afinidade, né? Precisa existir uma afinidade. E eu acho que as duas principais questões que dificultam tanto a gente encontrar alguém é a questão da afinidade, que já é uma coisa difícil, né? E da disponibilidade, da pessoa estar aberta a conhecer alguém e a ter um relacionamento. E considerando que os nossos critérios aumentaram, a afinidade se torna mais difícil a gente escolher alguém. Exatamente. Agora, esse teu livro, Contos Tragicômicos de uma Solteira, ele vai ter continuação ou você vai parar por aí? Olha, eu escrevi ele em 2018. Eu tenho material pelo menos para mais 2 livros ainda. Aí eu pretendo escrever outros contos, assim, na mesma ideia, assim. Até alguns personagens vão ressuscitar, tal como uma fênix do inferno, eles vão voltar.
Olha, e tem mais, hein? Eu super apoio você inserir os Red Pills nesse teu segundo volume, entendeu? Nos contos do teu segundo volume. Fazer um conto só de Red Pills, gente. Olha que maravilha. Tacando eles na parede. Ai, que espetáculo. Agora, Vivian, me fala uma coisa. Dentro desses teus contos que você escolheu para colocar nesse teu primeiro livro, né? Nesse volume, você teve alguma dificuldade? Encontrou ali na hora de colocar para fora as próprias experiências também, né? Na hora de escrever, você encontrou ali uma dificuldade ou fluiu tudo muito bem? O processo, ele depende. Alguns casos eu escrevi chorando, outros eu escrevi rindo, porque acessar algumas lembranças às vezes nos traz dor. E assim como eu falei, essa ideia de que quando a gente bota no papel, a gente processa melhor, a gente mexe de novo nos sentimentos, às vezes nos causa alguma mágoa, alguma tristeza. Mas ao mesmo tempo, quando eu termino o conto, me dá um alívio. É como se eu conseguisse me distanciar daquilo. E às vezes eu volto para os contos, vou dar uma lida para lembrar, olha, isso aqui eu não posso mais passar por isso, né? Então é bom, esse registro me faz bem, por mais que possa ser doloroso às vezes o processo em si. Muito bem, é isso que eu falo para vocês, meus escritores, meus leitores. Escrever é uma forma terapêutica de lidar com os próprios monstros. Se vocês gostam de escrever, escrevam. Gostam de pintar, pintem. Façam da arte uma forma terapêutica para colocar todos os monstrinhos para fora. Agora, Vivian, teu livro está à venda em qual site? Diretamente com você? Como é que tá isso? Tem físico, tem digital? Como é que os leitores, seguidores e ouvintes conseguem comprar o seu livro? Em 2 sites tem disponível na Amazon, vocês encontram lá pelo título, e no site capitalintelectuel.fr, que é o site da editora. Então tem o livro físico e tem o e-book, né? O livro físico está com um valor um pouco mais elevado, então eu indico o e-book, mas são esses 2 canais de venda no momento. Lembrando que o livro, gente, está no Kindle ilimitado, tá? Então vocês também têm essa opção de poder gratuitamente ler o livro da nossa autora. Vivian, você tem Instagram, Facebook, alguma rede para que o pessoal possa ir trocar uma ideia com você ou não? Tenho sim, tenho o Instagram. É Solteira Tragicômica. E quem quiser dar uma olhadinha, tem algumas frases, alguns pensamentos, muitas risadas tem lá também. Ai, que delícia! Para fechar com chave de ouro, qual é a mensagem que você, ou conselho talvez, que você dá aí para a mulherada que está solteira e que não caia nessa lábia de Red Pill? O principal se conheçam, desfrutem da sua companhia, passem bons momentos com os amigos, com a família, não tornem o relacionamento amoroso um foco, um objetivo de vida. Respeitem os valores de vocês e vocês sabem que vocês têm a oferecer, então exijam bastante também. Muito bem, gente. Eu vou marcar a autora, tá? O Instagram da nossa autora. Quando a gente finalizar, vocês vão poder ouvir essa entrevista pelo Spotify,
Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Então lá na descrição o Instagram dela vai estar junto com o nome Contos Tragicômicos de uma Solteira. Já corre lá, já segue a autora ou vai lá no site da Amazon e leia gratuitamente pelo Kindle ilimitado. Vivian, querida, quero muito te agradecer, dizer que bater esse papo com você foi uma delícia, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser e eu só te desejo sucesso. Foi um grande prazer. Eu estava tão nervosa e foi um papo tão gostoso. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pela troca de ideias. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir. Dizer que a maratona de entrevistas com autores vai até o dia 26 de junho, lá no meu Instagram, @MoniqueMM18, com muito bate-papo, sorteio e muita gente boa, tá bom? Vivian, um beijo, querida! Um grande beijo!